Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova, novas ideias, novos conceitos, mas principalmente renovação. Renovação que nós vamos falar hoje aqui, algo muito interessante. Eu estou extremamente feliz de hoje já poder voltar às atividades normais, quer dizer, quase normais, né? Mas iniciando com o preâmbulo, porque neste final de ano, no nosso local de trabalho, nós fizemos uma preleção para todos os colaboradores. E depois, no círculo familiar mais restrito, nós também fizemos semelhante diálogo a respeito, falamos a respeito também de início, final de ano e início de ano, 2014 e 2015. Aqui no nosso trabalho nós dissemos o seguinte: olha, o ano vai iniciar, nós vamos continuar sendo os mesmos que fomos em 2014? Ou também, em 2014 nós somos exatamente os mesmos que nós somos em 2013? Se isso foi assim, está tudo errado. Porque Jesus diz: meu Pai trabalha incessantemente e eu também. A natureza mostra-nos a renovação permanente. E a gente permanece estático, só tirando folhinha do calendário, só mudando a data do calendário? Não pode. E doutrina espírita é, antes de tudo, mudanças. Mas, em relação à fala que nós tivemos em família, nós tínhamos um grupo pequeno, muito pequeno mesmo, na casa do Luciano. Então estávamos assim, o mais novo, Pedro, 7 anos. E o mais idoso, meu sogro, 80 anos, 81 anos. E a preleção foi semelhante à daqui. Foi mais ou menos assim. Está terminando, falando para todos ali, está terminando o ano 2014. Nós mudamos alguma coisa desse ano? Nós tivemos oportunidade de aprender algo? Aprendemos? Tá, mas colocamos em prática? Ou simplesmente muda 2014 para 2015 e continua tudo na mesma? O que é que nós estamos aprendendo? E do que nós estamos aprendendo, o que é que nós estamos colocando em prática? Porque não adianta nada aprender e não colocar em prática. Nem precisa relembrar com detalhes, mas a história daquele cidadão citado já por vários oradores, que, se não me engano, deve estar num livro de Humberto de Campos, que ele ficava lá sentado no fundo, só assistindo as palestras e depois tudo em prática. E o outro palestrante não colocava em prática. Depois, no plano espiritual, o palestrante tinha lá que pedir autorização, permissão, para ver se aquele que estava lá no fundo autorizava ou não certas questões relativas à área de atuação. Assim somos nós. Será que nós vamos ficar dormentes? O tempo passa, a gente acha, ai, falou tão bonito, ai, que mensagem maravilhosa, nossa, aprendi tanto. Chega no final do ano, o que fez? Mesma coisa, não mudou nada. Então nós fizemos uma preleção mais ou menos assim, e alguém chegou para mim depois que terminou e falou assim: nossa, Carlos, mas você foi muito incisivo. Falei: tem horas que a gente precisa ser incisivo. Bom, terminei a preleção, todo mundo quieto, ninguém falou nada. Eu não estava dando lição de moral para ninguém, eu estava lembrando que ou a gente aprende e põe em prática, ou a gente não adianta nem aprender, não vai pôr em prática mesmo. Vai esquecer, não vai se renovar. Passou, quieto, tudo certo. Dia seguinte, pela manhã, meu neto, 7 anos, levanta, e ele costuma dizer, meu neto costuma dizer que tem 3 mães. A mãe que é a avó Lili, que ele diz que adora muito. A mãe que é a Fabiana, que é a mãe biológica, que ele ama bastante. E a terceira mãe, que é a mãe bravinha, a mãe mais brava, porque é a educadora mais próxima dele, que é a Ana Luísa, que tem 10 anos, que fica, não, isso não pode, isso pode, isso não sei o que. Então, a Ana é a minha mãe mais brava, ele fala. Então, crianças, né, uma de 7, outra de 10, sempre tem alguns entreveros ali, algumas coisas assim.
Mas acontece que amanhece o dia 1º de ano e ele levanta, ela está meio dormindo, ele vai lá e pula em cima dela. E fala assim para ela: feliz ano novo, Ana, vamos começar 2015. E ela meio dormindo assim, né, que ela é a educadora dele, né? Que isso, menino? Calma, deixa eu dormir. Ana, nós estamos em 2015, Ana, você ainda está em 2014? E fica mais ou menos isso daí. O Luciano chega no almoço do dia 1º e fala: Fabiana, diz para o Carlos, diz para o papai, né, a respeito do Pedro. E aí ela narra o fato, tudo, como exatamente foi, nos mínimos detalhes, né, que ele entendeu a lição, que tinha que renovar e que tinha que começar um ano diferente. E ela, depois que narrou tudinho, estávamos ali almoçando, e o Pedro almoçando falou assim: pois é, eu já estou em 2015, eu entendi a lição, mas a Ana não entendeu a lição, ainda está em 2014. Então, isso daí deve servir para nós. Se uma criança de 7 anos entendeu que precisa renovar, ele quis então mostrar que ele inicia o novo ano com amor, sem guerra, sem nada, aquelas guerrinhas infantis, então nós precisamos também saber o que estamos fazendo da nossa vida. O que é que nós queremos aprender? Então, mas também em relação ao início de ano, eu vou ler uma mensagem, porque tem um detalhe: muitas pessoas, nos momentos difíceis, ou no dia a dia, sempre gostaria de ter a presença de algum espírito amigo auxiliando. É porque fala assim: nós vivemos num mundo em que é povoado de espíritos encarnados e desencarnados. E às vezes a gente se esquece de que a gente pode ter próximo da gente, nem um espírito famoso, mas um espírito bom. Nem um espírito conhecido, escritor ou não, mas um espírito bom. Mas isso depende das atitudes, dos pensamentos, porque não adianta nada o cara chegar assim: oi, professora, tudo bem? E depois fala assim: mas eu não convido ela para ir na minha casa de jeito nenhum. Duas faces. Então nós temos que ser realistas, autênticos, o melhor possível. Evidentemente que, como diz Chico Xavier, às vezes é necessário protelar a verdade, mas a nossa atitude diária é que vai fazer quem é a nossa companhia. E isso é válido individualmente ou por ambiente. Mas nós, na terça-feira desta semana, acho que o ambiente estava muito bom, porque lá no outro grupo que nós participamos, o Recanto da Prece, veio um espírito e escreveu isto que está aqui. O original está aqui. Nestes dias, Deus permita, alma amiga, que as páginas da tua agenda renovada tragam a impressão dos votos de reconstrução, esperança e, sobretudo, da sistemática constante dos exercícios para a fixação da alfabetização íntima do amor. Maria Dolores. Então, o que é que nós queremos da vida? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Quem nós queremos eleger por companhia? Eu diria que é um tempo de nós pensarmos muito bem, nós todos espíritas que estamos aqui nesta sala de reunião, como também nossos companheiros espíritas em várias partes do mundo. Porque existe aquele espírita iniciante, nunca vai numa reunião, como é que é a reunião espírita? Aí vai conhecendo, está num período de aprendizagem e vai indo. Existem aqueles que estão 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Bom,
Quando a gente relembra também que nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora, cabe uma pergunta. De tudo que nós aprendemos, o que é que nós estamos colocando em prática? O ano de 2014, o que é que nós fizemos que não fosse para nós? Para nós, pessoalmente, para nossa família. O que é que nós fizemos para a sociedade que tudo nos dá? Quem é aqui que não recebeu da sociedade as roupas que está vestindo? O carro que se transita, a água que é tratada, a energia que chega, o amparo amigo da palavra no momento difícil, o alento na hora da doença, os professores que nos trazem o conhecimento que renova a nossa possibilidade, só renova a nossa possibilidade de ver a vida por um ângulo mais ampliado. E aí, depois disso tudo, o que é que nós estamos fazendo para os nossos semelhantes? Tem espírita aqui que já há muitos anos é espírita e ainda não se ofereceu para dar passe na casa de oração? Então está perdendo tempo, porque a seara é grande, o local de trabalho é muito grande, os trabalhadores são poucos. Regra geral, não é exceção, é regra geral, existe montes de exceções. Regra geral, nós, espíritas ou não, nós queremos ver o que é que o espiritismo pode fazer por mim, o que é que o espiritismo vai resolver por mim, o que é que os espíritas vão me auxiliar. Raramente a gente fala assim, onde eu posso ajudar? De que maneira eu posso fazer algo? Quando é que eu estou disponível? Mas hoje eu não posso, amanhã eu não posso, outra vez eu não posso, blá, 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 pum. Não é verdade? Então nós temos exemplos em Campo Grande e outros lugares, pessoas que vão além. Sem citar nome, mas tem pessoa em Campo Grande que já movimentou, não só em Campo Grande, mas movimentou a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que se filiou a alguma coisa de Campo Grande em relação ao bem, e agora filiou a Associação Médico Espírita Brasileira para atuação no bem, no trabalho. Trabalho material, físico, atender a necessitados. Quantos necessitados nós atendemos este ano? Quantos passes nós demos? Mas se deu um passe só já valeu a pena, porque pode ser comparado com o óbolo da viúva. Mas nós podemos começar um ano de 2015 com a ideia e o conceito: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Não me falta alimento, não me falta transporte, não me falta água potável. Moro numa cidade com saneamento, tenho trabalho, respiro ar puro, tenho o maior tesouro que a grande maioria da sociedade encarnada não tem ainda: a literatura espírita à nossa disposição, ou seja, o espiritismo. As palestras no YouTube, que hoje nós podemos ver inúmeros palestrantes. Quantas eu falo você genericamente, pode ser você que está lá na Dinamarca. Você que está na Dinamarca, que é espírita, quantas palestras você já assistiu no YouTube ou em qualquer outro lugar, do Haroldo Dutra Dias, ou do Rossandro Kingsley, ou do Sérgio Lopes, ou do Simão Pedro de Lima, ou da Anete Guimarães, ou de Divaldo Franco? Está aí disponibilizado de graça. E se assistiu uma, pelo menos, passou para mais uma pessoa a ideia de facilitar o conhecimento? Nós somos responsáveis não só pelo que nós deixamos de fazer, mas por aquilo também
que deixamos de atentar para nós mesmos, para a nossa vida, da nossa jornada. Que este ano que está se iniciando, num preâmbulo tão longo, possa auxiliar a todos nós na ideia e no conceito que o coração de todos nós está fazendo assim, pum, 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 bombeando sangue pelas artérias, depois que passou pela renovação do oxigênio que foi captado pelo pulmão, e renovando as células que mantêm-nos vivos, sem a gente ter que pensar ou mandar o coração trabalhar. Mas em nós, enquanto inteligência, com possibilidades amplas, o que é que estamos fazendo da nossa vida? Confesso a vocês que a partir desse ano, eu tenho que me renovar. Eu acho que eu não me renovei ainda. Por isso, meu propósito pessoal é de renovação. Mudanças, grandes mudanças, temos que aperfeiçoar. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Antes da prece, eu gostaria de dizer também agora uma notícia. Este grupo espírita, com auxílio da Igreja Católica, não necessariamente tanto a Igreja Católica, mas a irmã Aila, que é uma freira católica, com doutorado em cartas de Paulo, virá pela terceira vez a esse ambiente, sendo que é a segunda vez que ela vem para dar continuidade ao projeto de colaboração para o Evangelho no Japão. Então, esse grupo espírita, com uma freira católica, interagindo com espíritas e católicos do Japão, de vários grupos do Japão, pela segunda vez estaremos tendo a reunião no próximo sábado, aqui, com a irmã Aila. E nós teremos a reunião normal, essa nossa, às 7h45. Vamos pedir para ver se ela fala para nós aqui também, pelo menos uns 30, 40 minutos. Depois, às 9h30, vai ter nesse mesmo local, todos transmitidos pela nossa web TV, Recanto da Prece, que é essa transmissão que estamos tendo agora, por exemplo. Então vamos ter aqui às 9h30 da manhã, às 7h45, horário de Mato Grosso do Sul, a reunião normal com a participação dela. E às 9h30, o projeto Brasil-Japão, que está indo muito bem. Nosso abraço para a Sônia Sumi, que é do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, em Tóquio, que já tem há muitos anos esse Grupo Espírita está interagindo conosco. Nosso abraço para a Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão, pelo Adalberto, que também está interagindo conosco. E todos os outros participantes, Wilson, Vladimir, Sérgio, são tantos, e tem os nomes em japonês que eu também não gravei ainda, mas muita gente. Mas então nós vamos ter aqui no próximo sábado, às 9h30 da manhã, horário daqui, 10h30, horário de Brasília, nós vamos ter aqui a palestra Suicídio e Loucura, e depois com perguntas e respostas em tempo real com as pessoas lá do Japão. E depois, às 8h da noite, horário daqui, e 8 horas da noite aqui do sábado mesmo, nesse local, vai ser aberto para termos a reunião, e sendo 8h do domingo já no Japão, nós vamos ter aqui também a palestra Oração na Vida e Vida em Oração, todas pela irmã Aila. No domingo teremos, no dia 11, no Centro Espírita Amizade, a Parábola da Vinha. E teremos também, no dia 9, sexta-feira, quem quiser ir também, sexta-feira, 9 de janeiro, 8h30 da manhã, no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, a palestra O Sofrimento de Jó, é no bairro Cruzeiro. Então estão todos convidados para esse intercâmbio de amor. A freira continuar sendo freira católica nas lides dela, nós continuaremos sendo espíritas, mas somos todos cristãos. Um processo de renovação de conceitos, graças a Deus, nós estamos participando, porque esse é um trabalho, eu creio, do Chico Xavier. Mas nós estamos participando já há 12 para 13 anos com o Espaço Chico Xavier, recebendo várias denominações religiosas no aspecto cultural,
e agora nesse projeto Brasil-Japão, que está realmente muito bom, muito bom. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente, em 2015, a gente faça alguma coisa de útil para o semelhante, porque até agora não deu para fazer nada. Mas nós vamos em frente. Vamos convidar o nosso companheiro Vambor para fazer a prece de abertura desse encontro. E como eu digo sempre, Feliz Natal para todos e Feliz Ano Novo para todos. Bom dia a todos. Bondoso Deus Criador, pedimos para que o próximo passo perfeito de nossa parte no projeto divino se revele claramente a cada um de nós e traga consigo as pessoas e os recursos perfeitos necessários para manifestar esta parte na realidade física agora. Pedimos também para que o nosso eu divino, eu sou presença, permita absorver em nosso ser a voltagem perfeita da energia da força vital, proveniente da fonte mais elevada e mais pura, e a melhor para a nossa sintonização agora. Assim sendo, agradecemos o Criador por este momento em que nos encontramos, cada um de nós, trazendo a nossa cota de participação neste recinto, para renovar as nossas energias e assim, de alguma forma, reciclar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, renovando as nossas atitudes e os nossos atos de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis do universo. Que a sua paz, Senhor Jesus, que a sua luz possa permanecer em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Bom dia. Bom dia. A nossa lição de hoje é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, e por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra, e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz de conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire.
uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às dele. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se reclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria o seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu o visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque o seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, e nem o seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece a sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro, curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, os seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde os seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão graça. Vamos ler o que nos diz André Luiz sobre essa lição no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduí Filho. Fé e orgulho. Embora a incredulidade seja companheira da arrogância, há muitos orgulhosos que se arvoram em detentores da revelação divina. Oram a Deus, mas impõem barganhas. Cultivam a ideia religiosa, mas são adeptos do fanatismo. Propagam a fé que abraçaram, mas agridem a opinião alheia. Frequentam o templo preferido, mas ironizam a crença do vizinho. Buscam o auxílio espiritual, mas exigem privilégios. Defendem o seu ponto de vista, mas agem com prepotência. Convivem com os irmãos de ideal, mas se acham acima dos outros. Assumem tarefas assistenciais, mas praticam a intolerância. Fé com orgulho resulta em combinação desastrosa, porque os orgulhosos que acreditam em Deus imaginam que Deus só acredita neles. Obrigada. Bom dia e um feliz ano novo para todos, né? Não tem uma lição mais apropriada para nós começarmos o ano novo do que essa. Uma lição que fala
de humildade. E se nós estamos aqui renovando os nossos votos para que nós possamos nos empenhar mais nesse ano que adentra, então que nós possamos ter esse presente do Mestre Jesus, que é essa sua lição, a primeira das bem-aventuranças, que fala, né, benditos, né, os pobres de espírito, né? Então é muito importante a gente refletir um pouco sobre essa lição, porque ela é muito bela e muitas vezes nós temos dificuldades em entendê-la na sua essência. Por que dificuldade? Porque a tradução mesmo já dessa questão do Novo Testamento para o português, né, já saindo lá do hebraico, depois para aramaico, e grego, latim, chegando ao português, a gente tem dificuldade, porque geralmente a gente usa essa expressão, pô, esse cara é pobre de espírito, né? Mas no sentido de dizer assim, é uma pessoa ignorante, né? E não é isso aqui que Jesus fala nessa lição. Ele está falando pobres de espírito, num sentido mais abrangente, mais espiritual, que as pessoas possam vivenciar a vida que receberam, a reencarnação que estão tendo no momento, que ele aceite a sua condição dos sofrimentos, das dificuldades, porque eles têm que passar muitas vezes por isso. Esse reconhecimento é um dos princípios básicos para se reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. E a lição de hoje fala sobre que isso, para muita gente, representa mistério, esse reconhecimento. Então fala assim, esses mistérios são ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Esses que sabem muito, muitas vezes têm dificuldade de entender uma lição super simples como essa, que é você aceitar as dificuldades que a vida lhe impõe para o seu aprimoramento. O Espiritismo deixa isso muito claro, favorece muito esse raciocínio, e nós muitas vezes não entendemos isso. E é interessante, me veio aqui agora uma experiência fabulosa de um espírito fabuloso, que foi o Tarso, né, que se reconverteu ao cristianismo e chamou-se Paulo, né? O Tarso, que era culto, sábio, sabia todas as questões do Velho Testamento, aplicava, era um douto, né, como a lição fala aqui. No entanto, ele teve dificuldade para aceitar Jesus, perseguiu Jesus muitas vezes, né? E ele de repente caiu em si. Mas o Paulo, convertido, ele teve muitas dificuldades para entender essa lição, porque ele, logo que ele converteu ao cristianismo, ele falou, agora eu vou divulgar o cristianismo pelo mundo. Era muito culto. Ele falou, vou escolher o melhor lugar para divulgar o cristianismo. Eu vou em Atenas, eu vou na Grécia, lá estão os sábios do mundo, e eu vou lá falar sobre o cristianismo para eles, né? Vou lá. Chegou lá na Assembleia e fez provavelmente o discurso mais lindo do mundo, na Assembleia dos gregos. Ninguém prestou atenção, ninguém deu a mínima para ele, e ele se frustrou, falando assim, poxa, mas agora eu estou ensinando os pensamentos de Jesus e ninguém presta atenção. Daí os amigos, os espíritos protetores falaram, você quer ensinar as palavras do Mestre? Mais do que isso, você quer praticar as palavras do Mestre? Vai para a tua aldeia, vai para Tarso, lá você vai conseguir conversar com os seus. Esses são os que vão te entender, os humildes, os que estão necessitados de entendimento.
E ele foi para lá. E lá na igreja de Antioquia, que foi falado anteriormente, ele tentou também fazer um discurso brilhante. Os que dirigiam a igreja de Antioquia falaram, vamos dar um tempo para ele, né? Porque ele está muito culto, sabedor demais das coisas, né? Então vamos dar outras atividades. Imagine, o maior dos oradores ter que ter atividades mais simples para entender esse pensamento da humildade. E aí Paulo reconstrói um caminho que clama e sugere e facilitou para que nós todos tracemos esse caminho também, que é de pegar a nossa cruz e seguir, sofrer as necessidades que precisamos sofrer. E aí ele foi tecer numa tenda, foi ser muito simples, e com exemplo ele esclareceu toda a teoria que ele tinha. Foi a prática, foi no exemplo que ele seguiu. Então aqui no Evangelho, para facilitar para nós também o entendimento, diz assim, sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas. Muitas vezes nós não queremos reconhecer os sofrimentos que cada um de nós passamos. É preciso que nós entendemos que muitas vezes esse sofrimento é preciso para que nós nos despertemos para o mundo espiritual. E muitas vezes aquele que sabe muito se basta, se sente autossuficiente, fala de igual para Deus, se acha até maior e não entende que muitas vezes está fugindo das tarefas porque tem que passar. E é isso que fala. É difícil às vezes a gente entender, é preciso passar pelas angústias. Quem de nós não temos, né? Mas é preciso entendê-las em nós. Entender as pessoas humildes que passam essas dificuldades. Ser mais amigas dessas pessoas. Não é o verbo muitas vezes que facilita. Às vezes é simplicidade. A lição de hoje fala exatamente disso. Da humildade e do orgulho. Esse orgulho muitas vezes que cega, né? Como diz a lição. Cega a perceber Jesus perto de nós. Esse orgulho que nos leva à vaidade. E a vaidade nos leva ao egoísmo. E aí o André Luiz aqui coloca a questão mais na questão religiosa, que muitos sabem, mas muitos sabem dentro da religião e defendem o seu nicho, o seu lugar, afastam os que não professam o mesmo culto. Isso daí é vaidade, isso daí é orgulho, e nós temos que estar vigiantes no dia a dia para não entrarmos nessa questão de que o pouco que sabemos venha nos despertar um sentimento tão ruim como orgulho. Então nós temos que ter bastante cuidado. Aliás, o maior sábio considerado de todos os sábios era diferente desses sábios aqui orgulhosos que são colocados na lição, que foi Sócrates, né? Que ele no seu estágio da sabia tudo e falou, sei que nada sei. Ele falou isso. Ele percebeu a grandeza do mundo de Deus e o pouco que ele sabia. Por isso ele era amigo de todos. Por isso ele respeitava a experiência daquele pequenino que também estava passando, e um dia ele sabia que seria tão grandioso, porque aceitava as benesses do céu de possibilitar a experiência de cada um. E agradecia a Deus, reconhecia a Deus. Então a lição é maravilhosa para esse nosso começo do ano, para que nós possamos ser mais reconhecedores de Jesus nas proximidades da nossa vida.
E nós agradecemos muito esse Evangelho de Jesus, a Kardec, que nos facilitou esse entendimento maravilhoso do mundo maior, do mundo espiritual. Porque o espírita não raciocina em bases imediatistas, materialistas, ele raciocina em bases espirituais. E aí amplia. E daí mostra o raciocínio, a nossa pequenez, o quanto que nós temos que participar e crescer. A lição é maravilhosa e que nós possamos abraçá-la e abraçar a todos que conosco caminham nessa prática do Evangelho, que é maravilhosa, que nos facilita esse despertamento. Então, obrigado a todos, obrigado aos espíritos amigos, obrigado a Jesus, a Deus, por tudo que nos tem facilitado de raciocínio, para que sejamos simples e amigos uns dos outros. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma oportunidade, um privilégio estar aqui. Primeiro encontro do ano. Eu acho que não tem melhor forma de passar a primeira manhã de sábado, se não reunido assim com amigos, com pessoas queridas, com os companheiros espíritas, cristãos, mas sobretudo com pessoas que buscam o bem. E eu acredito muito nisso, nessa reunião, nessa união de pensamentos, de sentimentos, porque o próprio Mestre Jesus nos disse que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então nós temos que ser esse feixe de varas mesmo, como disse Divaldo Franco, para que a nossa união faça força aí em 2015. E a lição realmente do Bem-aventurados os pobres de espírito vem muito com esse momento de renovação, de início do ano, de recomeçar. Por quê? Porque sem a humildade, que é o que quer dizer pobre de espírito, nós não conseguiremos conquistar nada, nós não vamos nos esforçar para alcançar os objetivos almejados. Muitas vezes aquelas metas vão ficar só no papel, a gente não vai ter a necessária obediência, resignação, aceitação, determinação para fazer o que é preciso para tornar esse ano realmente novo. Por quê? Porque o orgulhoso, que seriam aqui os sábios, os prudentes, ele está fechado. E por isso que Deus ocultou as verdades divinas, eternas a eles. Não é que Deus ocultou, é que ele está fechado. Ele já acha que sabe tudo. Ele já acha que está tudo bem. E muitas vezes a gente tem que nos perguntar, será que nós também não estamos nos fechando para as realidades divinas? Mesmo como espíritas, como disse aqui, muitas vezes a gente fica tão preso àquela forma, àquele determinado culto, e esquece de abrir a mente, esquece que Deus é um só, que todos nós somos filhos dele, independente de religião. E muitas vezes esse orgulho nos faz fechar até mesmo para as orações. Porque como é que eu vou fazer uma prece bem sentida, bem compenetrada, bem de coração, de sentimento, se eu ainda estiver com orgulho, se eu ainda acho que eu sei o que é melhor para mim? Porque até na palestra que foi citada aqui da Igreja de Antioquia, da outra vez, de Haroldo Dutra, e eu fui assistir, ele diz que muitas vezes as pessoas querem se deixar conduzir-se por Deus, mas não largam do volante. Então é aquela coisa assim que a gente acha que nós sabemos o que é melhor para nós e nos revoltamos. E aqui fala, não, Deus não está submetido aos nossos interesses, aos nossos caprichos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não vai ser atendido, mas sempre nós vamos ter o que nós precisamos. Por isso que na lição de André Luiz falou que a fé sem humildade é complicada. Porque como é que você vai aceitar os desígnios de Deus se você é ainda orgulhoso, se você ainda
Se nós sabemos tanto, né? E aí a lição também que foi comentada do Paulo de Tarso, ele teve que passar por essa fase de humildade e quebrar a cara, vamos dizer assim, no bom sentido, diante das dificuldades, para que nós possamos, para que ele pudesse na época exercitar isso e entender o real significado da mensagem de Jesus do lado de dentro. Porque muitas vezes a gente pensa dessa forma, né, que vamos sair pregando e tudo mais, e na verdade o essencial está no nosso íntimo, no nosso interior. Então a lição, ela diz nesse sentido: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se mostram realmente como aprendizes da vida, que estão com a cabeça aberta, que compreendem o outro irmão. Porque o São Francisco de Assis, ele fala que não há ninguém tão sábio, tão conhecedor de tudo que não possa aprender algo, e ninguém tão ignorante que não possa também ensinar algo. Então, na verdade, o verdadeiro sábio, ele procura ser humilde, procura exercitar a humildade, porque tem muito mais coisas, né, diante da vida. E tem uma lição, uma historinha, que eu achei legal de falar aqui, que eu estava pensando ali, de um velho árabe analfabeto, que orava assim com muito fervor, com muito carinho. E aí um dia o chefe da caravana ali, muito rico, muito inteligente, chamou ele para a tenda assim, e falou: olha, por que você ora assim? Como que você sabe que Deus existe? Você nem sabe ler. Aí ele disse: olha, eu sei pelos sinais que o nosso Pai Celeste nos mostra. Ele falou: como assim? Não estou entendendo. E aí o servo muito humilde explicou: quando alguém escreve uma carta, como o senhor reconhece? Ele falou: pela letra, pela assinatura. Quando um animal passa do lado de fora da barraca, como que sabe se foi um boi, se foi um cavalo? Ah, pelo rastro, pelas pegadas. Aí ele falou assim: então, dá uma olhadinha aqui fora. Aí mostrou o céu todo estrelado, a lua bem bonita. Aqueles sinais ali não são dos homens. E aí, por essa lógica simples, o chefe da caravana, muito inteligente, muito rico, se curvou e passou a orar com ele também. Então nós temos que sempre exercitar essa humildade de nos submeter à vontade de Deus. E lembrar, como diz Chico Xavier, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que na vida não vale tanto o que somos, tão pouco importa o que temos. Vale aquilo que realizamos com o que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Então, muitas vezes a gente se apega: ah, eu sou o Rodolfo, eu estou morando lá no Rio Grande do Sul, eu sou funcionário público, eu sou espírita, e eu não sou nada disso. Não sou nada disso. Na verdade, eu estou nessa situação. Hoje eu estou nessa situação. E o que eu realmente sou? Eu sou o que eu faço nessa situação que eu estou. Porque nós todos somos espíritos imortais. Nós todos somos iguais. Temos as diferenças, mas em essência somos iguais. Filhos de um mesmo Pai, que tivemos a mesma origem, estamos caminhando para o mesmo destino. Uma outra história que eu me recordo agora é o seguinte: estava um súdito, assim, um plebeu, parado, e passou o seu soberano de cavalo, e o soberano se indignou, falou: você não vai se curvar diante do seu soberano? Não vai reverenciar o seu rei? E ele disse: oh, meu senhor, me desculpe, é que eu estava aqui distraído. E o que fez distrair que não enxergou o seu príncipe, o seu rei perto de ti? Que blasfêmia! Ele disse: não, é que eu estou vendo essa caveira. Ele estava na floresta, tinha uma caveira lá. E eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se essa caveira foi um plebeu ou foi um monarca. Então eu fiquei na dúvida se eu reverenciava a caveira ou não. E naquele momento o soberano percebeu, né? Porque a morte é essa grande niveladora, que todos nós vamos passar pela morte. Então,
essa coisa que a gente tem de, eu sou isso, eu sou aquilo, na verdade nós não somos nada, nós estamos passando por um estado transitório. E o que a gente realmente é? Aquilo que nós vamos construir com essas situações. E para isso nós precisamos ter humildade. Porque a humildade, ela é justamente a virtude que salvaguarda todas as demais. Uma vez eu li isso e achei muito interessante. Porque como é que a gente vai ter fé verdadeira sem humildade? Como é que a gente vai ser caridoso verdadeiramente sem humildade? Realmente nós precisamos exercitar isso. E é uma oportunidade de refletirmos nesse ano que começa. Eu estou realmente me abrindo, estou me entregando para o mundo? Me lembro também aqui de uma passagem bíblica que estavam lá todos os apóstolos discutindo quem seria o maior dentre eles, depois do Cristo. E aí o Cristo, diante dessa discussão, o que ele fez? Pegou uma toalha e começou a lavar os pés de todo mundo. E disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o maior servidor. Ou seja, o maior será sempre o mais humilde. Aquele que está disposto a servir. Por quê? Porque o orgulhoso, ele acha que o mundo tem que servir a ele. Muitas vezes a gente quer que 2015 seja maravilhoso de oportunidades. Como o Carlos falou aqui no início, a sociedade nos sirva, nos ofereça isso, nos ofereça aquilo. A gente sempre vai para um grupo, para algum lugar com esse pensamento. O que eu vou ganhar? O que pode me ajudar? E nessa fase de regeneração, a gente tem que se esforçar para o nosso pensamento ser outro. O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir? Quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente quer saber é o quê? Quanto que eu vou ganhar? Quando que é minhas férias? Como é que eu faço para ganhar mais? E aí, por último, o que eu tenho que fazer mesmo? O que eu posso ajudar? Então, esse pensamento tem que ser constante, aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. E eu lembro também de uma palestra, quando eu fui para longe da minha família, em virtude das circunstâncias da vida, de um concurso público que eu passei, eu estava muito chateado. E aí eu ouvi uma palestra também que a pessoa disse assim, nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou. Porque nós somos cidadãos do universo. Nós estamos numa caminhada, numa trajetória. E para isso é muito importante que nós tenhamos a humildade de aceitar o que a vida nos oferece. Às vezes a gente está numa condição assim, a pessoa é caixa de supermercado, mas queria ser atriz da Globo. E aí ela fica chateada, porque ela queria ser atriz da Globo, então ela atende mal todo mundo, ela não gosta daquele serviço. E nós temos que aprender a aceitar as condições, né, que a vida nos impõe. Porque essa questão do orgulho é independente de classe social. Às vezes a gente olha ali os sábios, os cultos, e pensa já lá naquele muito rico, naquele muito poderoso. Não, nós temos que cuidar isso em nós. Eu gosto de dizer que o Espiritismo é sempre para nós. E o Espiritismo é uma verdadeira lição de humildade, constante, porque nos fala da reencarnação. Então hoje eu sou muito rico, amanhã eu posso ser muito pobre. São tudo condições, estágios de aprendizado. E aqui eu me lembro de uma música do cantor Thiago Brito, que já esteve nesse espaço, que se chama Reencarnação, para encerrar a minha contribuição aqui, minha singela contribuição, que simula um diálogo, como se fosse possível um diálogo entre o homem, o Filho e Deus, nosso Pai. E é mais ou menos assim, o Filho pergunta para Deus, Pai, tenho dúvidas, tenho perguntas a te fazer. Pai, por que uns são tão felizes e outros têm que sofrer? Estou tão confuso nesse mundo tão duro, vejo irmãos a padecer, pessoas boas que morrem, crianças que sofrem, não posso compreender. Filho, para tudo há uma explicação. Ainda são imperfeitos, erram, sofrem, mas buscam salvação. Trocam o amor por poder, deixam o ódio crescer, mas então retornam para aprender. E estamos todos retornando, não é verdade? Por isso a lição de Jesus, é preciso nascer de novo. Expiação e provação que teremos que passar.
É preciso nascer de novo. Todos teremos uma nova chance, reencarnação. E ele insiste, mas pai, peço ajuda. Eu tenho tanto a falar. Pai, porque alguns têm saúde e outros a adoecer? Estou tão confuso, nesse mundo tão duro, vejo irmãos a padecer. Pessoas boas que sofrem, crianças que morrem. Não posso compreender. Filho, me escuta, vou falar sobre uma lei. Eu tracei plano perfeito, lei de causa e efeito, plantar para colher. Eu seria tão injusto, seria um pai tão duro, fazendo um filho meu sofrer por sofrer. Tenho misericórdia, cada um resgata conforme as suas próprias obras. É preciso nascer de novo. E aí, quando nós entendemos esse espiritismo universal, cristão, humanitário, simples, que, independente de classe social, religiosa, nos traz essa condição de espíritos imortais que somos, aprendizes do universo, nós com certeza nos sentimos mais leves, mais felizes e caminhamos para um ano melhor, para uma vida melhor, não sozinhos, mas juntos e com o roteiro maior de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. O sentimento nesses instantes é um sentimento de gratidão. Quando recebemos o convite para poder refletir sobre o tema, o meu sentimento foi de gratidão. De gratidão a Deus por nos dar uma oportunidade sagrada, que é a oportunidade do serviço no campo do bem. Tem uma mensagem de São Vicente de Paula no Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho que ele fala que o devotamento ao próximo é o caminho para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, do nosso crescimento. E a gratidão a Deus de nos colocar nesta oportunidade, nesta bênção de servir, como disse o Carlos no início, ela se faz presente em nosso coração porque nós, no exercício desse sentimento, dessa devoção, nós encontramos, nós nos aproximamos, na verdade, nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos de Jesus. E aí nós começamos, na verdade, nós começamos a entender o que é o pobre de espírito, por exemplo. O que é a humildade, o que é estar mais próximo de Deus, de Jesus, né? Quando fizeste os mais pequeninos, né? Os meus irmãos foi a mim que fizeste. A gente começa a vivenciar uma realidade espiritual. E aí a gratidão é porque veio na mente muitas pessoas que eu posso dizer que já está muito avançado na questão da humildade. E eu posso dizer aos amigos, assim, por experiência, por vivência, ainda que pouca, que eu consegui enxergar isso realmente, mas não é que isso está, esse sentimento está naqueles que não têm recurso, não é isso, não. Porque nós aprendemos que o pobre de espírito é a postura espiritual com que você se coloca na vida, independente de classe. Porém, experiência, podemos verificar que a grande maioria desses está justamente
naquele desprovido de tudo, de tudo. Daí eu pude verificar isso no seu Lúcio, né? Talvez ninguém conheça o seu Lúcio, e o seu Lúcio vai passar anônimo nessa vida. Mas o seu Lúcio é aquele, né, que no final de um trabalho social na casa espírita que frequentamos, ele quase que não consegue caminhar. Ele olha para mim, não precisa falar nada, né, porque o olhar dele já fala tudo, o espírito dele já fala tudo, porque ele não consegue andar, então ele me leva, né? Eu preciso de ajuda, porque ele recebeu uma sacola de legumes e não tem força para levar até a sua casa. Então eu pego, coloco no meu carro, levo 5 quadras e deixo na sua residência. Seu Lúcio mora numa casa de 2 por 2, com um banheirinho, sozinho. Então o seu Lúcio vira para mim e fala: muito obrigado, seu Wagner. E você pode olhar aquele ser humano e encontrar ali, né? Você encontra toda a espiritualidade numa frase. Você encontra Jesus, você encontra Deus, você entra num outro estado de espírito. Por isso, e aí não se para aí, nós estamos aqui, nós vamos então, a gente acha que no exercício, as pessoas que estão de fora até acham que no exercício talvez da caridade que você vai fazer, você é até bom, né? Você é bom, né? Mas nós não entendemos. Nós vamos conseguir encontrar essa bondade a Lourdes. É justamente nesse pobre de espírito. Lembro-me aqui, e aí transportando o outro lado do continente, fazendo uma das visitas a uma Chopanas, casinha de pau a pique, também 2 por 2, banheirinho do lado de fora, aonde nós encontramos 4 crianças, uma de 11, uma de 9, uma de 7 e uma de 2 anos. E nessa família, numa casinha então de 2 por 2, uma esteira, nós perguntamos: e quem cuida dessas crianças que moram sozinhas? E as pessoas responderam: a sua mãe. E o pai? O pai morreu. E onde está a mãe? Está a trabalhar nas machambas, que são agriculturas familiares. E quanto ela ganha trabalhando nas machambas? Ela ganha essa cumbuca de verduras pelo dia de trabalho, que é um repolho, 6 tomates e uma abóbora. Então essa pessoa chega com o seu pagamento e te dá um imenso sorriso. Essa pessoa trabalha cantando para receber como pagamento um pouco de legumes. E é imensamente grato a pequenina, e vai louvar a noite na sua crença, cantando, sorrindo, vivendo. Isso sim, pobre de espírito. E todos nós que estamos vinculados a qualquer causa de serviço ao semelhante, qualquer causa de serviço ao semelhante, nós estamos abençoados, nós estamos sendo agraciados, oportunizados pela providência divina a desenvolver em nós essas potencialidades, a desenvolver em nós
o que nós já encontramos. Eles são os caridosos, eles são os bons, eles são os humildes. E se nós queremos algum dia chegar próximo desses seres humanos, vamos nos matricular. Como disse o Carlos, quem não tiver matriculado numa causa social, humanitária, de serviço ao próximo, seja qual for, vamos nos matricular. Vamos aproveitar então 2015 e vamos buscar, seja na casa, seja dando passe, não sei. Mas de devotamento ao próximo é o único caminho, a única forma que nós vamos alcançar a nossa espiritualidade. Não existe outro caminho, a não ser pelo devotamento ao próximo, segundo o nosso querido São Vicente de Paulo. Muita paz. Obrigado. Bom dia. Vou repetir um pouco o que já falaram aqui. Feliz Ano Novo. Feliz 2015, muita paz, muita luz e muito trabalho no bem. Que a gente possa pôr em prática todas essas bênçãos que a gente recebe aqui, recebe no nosso dia a dia. Que possamos fazer bom uso dos olhos, bom uso da fala, bom uso dos ouvidos, das mãos, das pernas, da inteligência, do raciocínio lógico, que possamos usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria para servir, para ser um instrumento em nome de Jesus. Essa mensagem do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, é o título do capítulo. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E aí Kardec coloca aqui uma mensagem do Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Então Jesus estava ali agradecendo a Deus por ter dado uma ênfase maior nessa divulgação aos simples e pequenos, e não aos sábios e prudentes. Porque ele estava desprezando os sábios e os prudentes? Não. Mas é natural as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento questionar mais. E as pessoas mais simples vão de coração aberto, simplesmente confiam, se entregam. Vem, pula, eu te pego. Ele pula, acredita. E os outros medem, e se ele tirar o braço, e se acontecer isso? Fica fazendo conjecturas. E isso Jesus falou lá atrás, mais de 2000 anos, em torno de 2000 anos. Mas ainda hoje a gente vivencia isso. Quem foi o maior sábio que passou pela terra? Penso eu que foi Jesus. E como foi que ele viveu aqui? O que foi que ele fez? Que exemplo ele deixou para nós? Com o que ele se preocupava? É um bom ensinamento, como já falaram aqui, para a gente refletir nesse começo de um novo ano, uma nova etapa nessa encarnação para nós. E os que seguiam Jesus, como é que se comportavam? Como é que agiam? Tentavam imitá-lo, mas ainda assim disputavam posições, natural, num planeta de provas e expiações. Mas Jesus veio, deu o exemplo, conviveu com pessoas simples,
que estavam ali mais abertas para receber os ensinamentos. Conviveu com pessoas que questionavam, como nós. Ou nós não questionamos várias coisas. Mas ele colocou isso, que naquele momento, aquelas pessoas mais simples, pequenas, é que estavam preparadas, amadurecidas espiritualmente para participar daquele grande banquete, para absorver aqueles ensinamentos. Quantas palestras a gente já assistiu? Quantos comentários a gente já viu? Quantas leituras? E se a gente lê de novo, a gente aprende uma coisa nova. Porque o amadurecimento é gradativo. Uns às vezes desperta para um determinado sentido do ensinamento rapidamente. E às vezes nós ficamos ali, assistimos, lemos e vamos, até que chega um momento que a gente também tem capacidade de absorver. E esses espíritos estavam naquela época nessa condição. Tinham essa confiança, essa convicção. Quando Jesus impunha as mãos e eles absorviam aquela energia a ponto de mudar a sua condição física, Jesus falava: "A tua fé te curou". Eram espíritos que estavam numa sintonia vibratória apropriada para aquilo. Já citaram Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, mas Jesus falou: ele é um vaso preparado. E foi despertado para isso. Emmanuel era senador na época. Teve contato direto com Jesus. Mas viveu várias encarnações para atingir o que ele é hoje. E nós, que será que éramos naquela época? O que será que fazíamos? E estamos aí gradativamente também amadurecendo até que possamos chegar no ponto de estar com o coração aberto, na melhor sintonia, para se tornar um servidor, para se preocupar com o outro, para se preocupar em fazer algo de bom. E aqui ao longo da lição, Kardec vai colocando os comentários, sempre criando essa ligação do orgulho e da humildade, para mostrar para a gente a importância do amadurecimento, para que a gente caminhe para sermos humildes, na direção de sermos humildes, de nos tornarmos humildes, para poder assim a gente estar de coração aberto e captar as intuições do alto. Dentro da sequência, né, da divulgação do cristianismo, a gente vê os apóstolos, São Francisco de Assis, que já foi citado aqui, se dedicando às coisas simples, porque entendeu, chegou ao ponto do amadurecimento. Dr. Eurípides Barçanufo, patrono dessa casa, também esteve com Jesus na época que Jesus esteve na Terra. Teve contato, foi orientado, e Jesus alertou ele, falou que ele teria provações muito grandes. E ao longo da história dele, nas encarnações que se sucederam, a gente vê os relatos de sacrifício, de experiências, até ele chegar no ponto que é hoje. Dr. Bezerra de Menezes também esteve com Jesus. Assim narra nos relatos espíritas. E recentemente Chico Xavier, né? A gente, quando fala de sábio, de doutos, né? Quando fala de Chico Xavier, pode até soar mal, né? A gente fala Dr. Chico Xavier. A gente não fala isso, né? Chico, ele mesmo fala: eu sou um cisco. Até no nome eu sou um cisco. Mas ele foi um doutor em amor. Deixou esse legado para nós.
como um verdadeiro discípulo de Jesus, de amar plenamente, esquecer plenamente de si, não se importar consigo mesmo, estar mais ligado em servir os outros, dando sequência a vários exemplos que vêm de tempos em tempos para nos despertar para essa realidade. Quando a gente fala de João Evangelista, Maria, mãe de Jesus, São Francisco de Assis, pessoas dedicadas a servir, dedicadas ao mais necessitado, aquele que mais precisa, esquecendo plenamente de si. Madre Teresa, que se dizia um lápis de Deus, falava: eu sou só o lápis, quem escreve é Ele. E nós o que somos? Então fica o convite para que a gente consiga, baseado nesses exemplos, né? Dr. Bezerra, que já poderia estar em outras esferas, mas permanece entre nós, trabalhando com determinação, preocupado com o sofrimento. Se tem alguém chorando, ele está lá junto. Como ele mesmo diz: enquanto tiver uma lágrima, eu quero permanecer aqui. Pediu autorização a Maria Santíssima para isso. E eu acho que o Rodolfo falou da gente pensar em férias, em salário, em aposentadoria, em benefício para si mesmo, né? Quando o caminho é a gente pensar em elevar a nossa vibração, entrar na melhor sintonia para ser um instrumento do bem, para que os espíritos, através da nossa mediunidade, conduzam de forma a auxiliar aqueles que mais precisam, seja na divulgação desse entendimento da vida eterna, seja num auxílio material, um prato de comida, uma roupa, um agasalho, um brinquedo, o que seja que vá ali despertar naquela criatura a esperança, a fé, a coragem. Nós podemos fazer isso. Que seja para uma pessoa, já vai fazer diferença. Igual aquela história do Betinho, que ele contava da pessoa que jogava a estrela do mar de volta para a água. E alguém questiona: o que adianta? Vai morrer tantas. Ela fala: para essa aqui faz diferença, e joga na água. Para uma pessoa, para um espírito, que a gente faça algo bom, faz diferença. E a gente tem que estar preocupado com isso. Num momento em que se propaga muita coisa negativa, pessimista, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser um instrumento de Jesus, de levar essa vibração boa, essa energia boa, fazer a diferença nesse momento. Assim como Paulo de Tarso, que trabalhador, defendia aquilo que ele entendia na época, mas precisou ter um contato com Jesus, precisou ficar cego para enxergar. Teve que ficar cego para enxergar essa realidade. Hoje nós não precisamos ficar cego para enxergar. Os espíritos estão aí, nos mostrando essa evolução gradativa, de encarnação em encarnação, esse amadurecimento, para a gente se tornar um trabalhador de Jesus. Que desperte em nossa mente, nesse início de ano, um momento de reflexões, de virada, de mudanças, de novos ânimos, que nós nos tornemos um grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. Que a gente consiga ser um instrumento, que a gente possa estar entre os simples, trabalhar com humildade, com dedicação, porque todos nós somos espíritos eternos. Já estamos amadurecidos para algumas coisas e para outras não, mas já podemos fazer algo. Por pequeno que seja, nós podemos fazer. Que estejamos unidos, nos complementando nas nossas diferenças,
nos ajudando, contribuindo uns com os outros e principalmente contribuindo com o alto nesse grande trabalho de regeneração da terra. Que Deus abençoe a todos. Um 2015 repleto de oportunidades de trabalho no bem, repleto de saúde, repleto de união, de confiança, de fé, de otimismo. Que nós sejamos instrumentos de levar o otimismo, levar os ensinamentos de Jesus, de São Francisco, de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, de tantos trabalhadores que estão na sintonia de Jesus, que nós também estejamos nessa sintonia. Muita paz. Por ser a primeira reunião do ano de 2015 e relembrando as crianças, nós vamos dedicar a reunião de hoje para as crianças, para o Yunis, que gosta demais do Espiritismo, quer saber das coisas e é uma criança, e mora em Londrina, está sempre assistindo. O Mário, que é outra criança, de Londres. O Fabian, da cidade de Yverdon, da Suíça. A Ana e o Pedro, de Campo Grande. E a Liana, que está hoje em Boston. A essas crianças, nós dedicamos o início de um novo ano, que todos nós possamos voltar a ser crianças com a humildade de querer aprender sempre. Gostaríamos também de relembrar que no próximo sábado as nossas transmissões serão às 7h45 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, nesse mesmo local, esta reunião. Vamos tentar com a irmã Ilha que fale algum pouquinho para a gente também nessa reunião. Mas depois teremos o encontro Brasil-Japão, o grupo espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, portanto esse grupo espírita, interagindo com os grupos espíritas do Japão. E que vamos ter como palestrante e mediadora a irmã Aila Pinheiro, uma freira com doutorado em Cartas de Paulo. E ela vai estar aqui também às 9h30. Portanto, a nossa primeira reunião vai de 7h45, horário daqui até as 9 horas. E transmissão ao vivo pela Web TV. E depois, às 9h30, inicia-se o encontro Brasil-Japão. Estejam todos convidados, não só os que estão aqui presentes, mas também aquelas pessoas que normalmente assistem essa reunião em outros países, outras cidades, que possam também participar, interagindo conosco. No próximo sábado, nós vamos ter então tá. Então, o Evangelho vai ser, então, também a Ilha. Então, não vamos ter... Fui procurar aqui o Evangelho, mas é a Ilha, tá bom. Então, que Jesus nos abençoe e nós vamos pedir para agradecer o ano que passou e o ano que vem a nossa irmã Francisca para fazer a oração de agradecimento. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, com os nossos corações radiantes de felicidade, nós queremos agradecer. Agradecer por mais um ano que se inicia neste recanto, que nos traz tanta paz, tanta alegria, tanto amor, que revigora as nossas energias, que nos instiga a caminharmos adiante e buscarmos, através do Evangelho de Jesus, a nossa renovação,
a renovação de nossas ideias, das nossas ações, do caminhar em comunhão com Jesus, na busca do esclarecimento, para podermos levar a todos os rincões do nosso planeta a fraternidade, a paz e o amor. Agradecidos somos, Jesus, pelo ano que se passou, porque foi também um ano de muito aprendizado. Mas queremos te pedir, Jesus, que envolva-nos neste ano que se inicia, para que nós tenhamos sempre a fé raciocinada, o amor que nos conforta, a caridade, a esperança de que possamos servir cada dia aqueles que convivem conosco. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, irmãozinho Chico. Obrigada, doutor Eurípides Barçanufo. Obrigada, doutor Bezerra de Menezes e tantos outros irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que compartilham conosco destes momentos de paz. Te pedimos, Jesus, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.